Zé Barreiro, o secretário está aparecendo aí, agora sim. Secretário Barreiro, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao Estúdio CBN. Muito boa tarde a você, Guarizo, muito boa tarde ao Guilherme, que acabou de falar, e a todos aí que nos ouvem e nos assistem. Estamos à disposição aí, Guarizo, de vocês. A gente que agradece, o senhor está algum tempinho esperando aí esse momento cheio de propaganda política, assim mesmo, viu, secretário? Mas a gente agradece pela presença do senhor. Bom, a questão das obras, né? Outras vezes que o senhor conversou com a gente aqui na programação da CBN, falava sobre essa segunda etapa das obras no Centro de Convivência para esse ano já. Houve atraso, secretário? Nitidamente houve, né? Mas o que aconteceu? Na realidade é o seguinte, viu, Guarizo, a obra de convivência, a principal razão da execução dessa obra, como eu já falei em outros momentos, é a impermeabilização dessa região do chamado Teatro de Arena, todas aquelas arquibancadas, aquelas escadarias todas que tem lá, porque a infiltração que ocorreu ao longo do tempo, no passado, que fez com que houvesse a interdição desse espaço, a interdição do teatro, a necessidade dessa reforma que está sendo feita. Quando a prefeitura conseguiu viabilizar a execução de um projeto e conseguir os recursos através desse convênio com o governo do Estado de São Paulo para custear essas obras, e elas começaram a ser executadas, o que se constatou nesses projetos é que a necessidade de reformas era muito maior do que aquela inicialmente preconizada, que era a solução desse problema que é gravíssimo, né, de infiltração e que provoca um dano muito grande para toda a estrutura do teatro. Então, o que nós começamos a fazer, como já foi mencionado, no final de 2020, eu cheguei aqui no comecinho de 2021, fizemos algumas revisões na execução do projeto e tudo mais, e demos o andamento, e fizemos toda essa etapa, que é chamada da primeira fase, que é a reforma completa da infraestrutura do teatro. Então, todos os espaços que tem lá dentro do teatro, não só a sala de eventos, a sala de espetáculos, mas toda a parte dos camarins, o espaço que vai abrigar a orquestra sinfônica, porque o teatro, agora, a região do Centro de Convivência Cultural vai ser a casa da Orquestra Sinfônica Municipal. Tudo isso está sendo revisado nesse momento. Toda a parte elétrica, a parte hidráulica, as estruturas todas, a parte de caixilharia, de revestimentos, pisos e tudo mais, é nessa primeira fase que nós estamos concluindo até o começo do ano que vem. O problema enfrentado nesta primeira fase foi exatamente o principal problema, que é a execução dessa impermeabilização dessa estrutura do teatro de arena, que exige um tipo de produto que nós pesquisamos muito, conversamos com muitas empresas, muitas pessoas especialistas no assunto, e concluímos que o melhor produto a ser colocado naquele espaço é um produto que ele é importado, ele infelizmente não é produzido aqui no Brasil, e os processos de importação gravemente afetados pela pandemia, os fabricantes têm dificuldades no fornecimento dos prazos adequados, haja vista aí o problema que a indústria automobilística está enfrentando, né, que é um simples exemplo, na entrega de carros novos, tal, também afeta esse tipo de produto. Então, isso faz com que essa primeira fase vá ser concluída logo no início do ano que vem. Mas não invalida a execução, ou pelo menos o início da execução da segunda fase. Nós estamos exatamente nesse momento na fase final do projeto executivo, e vai permitir com que a gente faça a licitação da segunda fase. E é importante destacar que, por uma iniciativa da Secretaria da Cultura, há cerca de uns 60 dias, nós fizemos um evento, onde, nesse evento, nós tivemos a participação de todos os setores que estarão utilizando futuramente esse espaço cultural aqui da cidade de Campinas, e esses setores foram informados de todos os detalhes que se pretende concluir e implantar nessa segunda fase, né? Toda a parte de cenografia, de som, de
comissão técnica e tudo mais, e eles puderam, então, nessa reunião, que foi uma reunião bem extensa, poder não só tirar dúvidas, como dar contribuições, dar sugestões, etc. E essa coleta dessas sugestões todas que foi feita, nós, então, contabilizamos tudo isso e a empresa que está executando esse projeto executivo da segunda etapa, ela contemplou todas as sugestões que foram dadas e se justificavam do ponto de vista técnico e também econômico. Então, esse que você chama aí de atraso, acho que nós entendemos como um processo de melhoria e que não vai, já até mencionado pelo Guilherme há pouco, não vai impactar no prazo final da obra. Nós continuamos com o prazo final da obra em meados do ano de 2024 e sempre foi esse o prazo para a gente concluir todas essas etapas do centro de convivência. Bom, o senhor já respondeu sobre o prazo, né, secretário? Mas agora eu queria saber sobre custos, né? Já que não era esperado esse material que vai ser adquirido para fazer essa impermeabilização, como é que faz com a verba que já tinha vinda do Estado, da própria Prefeitura? Vai ter que ter alteração nisso? Olha, no nosso convênio com o Estado, viu, Guarizo, sendo bem objetivo, ele prevê que o Estado repasse para o município um determinado valor, que foi na primeira etapa, foi cerca de quase 18 milhões de reais que o Estado está repassando, porque ele não contempla reajustes contratuais, que é claro, toda empresa, depois de um ano de um contrato, ela tem direito a reajuste, que falta ser executado, e também não contempla eventuais alterações, que a gente chama de aditivos contratuais ou replanilhamentos que existem em qualquer obra que tenha uma complexidade como essa. No nosso caso, tivemos também um pequeno replanilhamento, um pouco mais de R$ 1 milhão, e esses valores são custeados pela Prefeitura de Campinas. Então, essa é a primeira etapa. Na segunda etapa, nós estamos prevendo cerca de 25 milhões de reais, que é o valor que se espera que vai custar essa segunda fase, que é o que nós chamamos de coração do teatro, né? Toda essa parte cênica, a parte luminotécnica, a parte de som, a parte de imagem, tudo isso que vai dar ao teatro a postura que ele tem, né, para poder abrigar os grandes espetáculos, os grandes musicais. Então, não há nenhum tipo de, apesar do equipamento ser importado, como você mencionou, esse material, ele é importado, não há nenhum sobrecusto devido a isso, porque nas nossas projeções feitas já se contemplava os custos desse material, né? Apesar da variação cambial que ocorreu, o câmbio hoje está até um pouco mais comportado do que já esteve aí há cerca de um ano atrás, mas, de toda forma, nós não esperamos ter problemas com relação ao orçamento previsto para a obra. Ela vai ficar exatamente dentro do orçamento previsto. Esse material já foi adquirido, então? Esse material ele está, nesse momento, num processo de negociação de prazos de entrega, porque quem tem a responsabilidade pela aquisição desse material é a empresa que é contratada desta primeira fase. Eles é que têm no contrato a responsabilidade pela aquisição desse material e a sua aplicação aí nessa estrutura toda do Teatro de Areia. Bom, mesmo assim, o senhor garante que a partir de 2024 estará em uso, não só reinaugurado, mas em uso, o Teatro do Centro de Convivência? Esse é o projeto nosso no momento, viu, Guarizo? Nós pretendemos terminar essa obra, como eu disse, em meados de 2024, para que ainda antes do final do ano possamos aí reinaugurar esse espaço aí cultural da cidade, fazer lá uma cerimônia de reinauguração e tudo mais, e devolver para a cidade de Campinas um espaço extremamente importante que ela perdeu, né? Porque não só pela importância desse espaço cultural para a cidade, a sua localização estratégica, né? Quer dizer, no coração de Campinas, no centro da cidade de Campinas, que tínhamos esse espaço cultural e que hoje ele está inativo. Então, a devolução disso para a cidade, desse espaço público, vai ser muito importante, vai trazer de novo vida naquela região toda, né? Com a oportunidade de trazer espetáculos de grande nível, musicais que hoje só circulam na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, nas principais capitais do Brasil,
vão poder voltar a estar aqui em Campinas e a nossa população poder, então, gozar da importância de ter um espaço público refeito, remodelado e dentro do primeiro nível de qualidade de salas similares a essa. Bom, tem muita pergunta chegando, mas o tempo do nosso programa é muito curto. Eu quero agradecer, então, ao secretário municipal de infraestrutura, Carlos José Barreiro, por nos atualizar sobre a situação do Centro de Convivência. Com certeza a gente vai voltar a falar sobre essas obras ainda, secretário. Muito obrigado pela participação. Uma boa tarde para o senhor. Igualmente a você, uma boa tarde, Guari. Estaremos sempre à disposição de você aí, de todas as pessoas que nos ouvem e assistem. Um abraço. Um abraço. Agora, 3 horas e 56 minutos.